Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil está vendo. Eu sou o Atlas e hoje vamos estar comentando sobre a Fazenda 17. Tivemos a eliminação da Tamires com 21,02% dos votos. Também tivemos DR do casal Sayori e Dudu. Tivemos ali intrigas, tivemos a Carol peitando Mesquita. Vamos estar comentando sobre isso e muito mais. Então, se você não quer perder nada da Fazenda 17, se inscreva no Espiadinha. Seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez que a gente está comentando todos os dias sobre a Fazenda 17. E se você está nos ouvindo no YouTube tradicional, se você arrastar o botão dos comentários para o lado direito, vai aparecer a opção de YouTube Music. Clicando em abrir app, você é redirecionado para o YouTube Music. Lá você pode ouvir a gente em segundo plano, sem precisar ficar olhando para a tela. E bom, vamos começar agora falando sobre... Durante a madrugada, a gente teve uma discussão entre Tamires e Sayori. Tiveram uma discussão ali entre elas, sabe por quê? Por causa... Gente, por causa da linguiça. Por causa da linguiça. Eles estavam fazendo linguiça. Aí começaram ali a se estranhar por causa disso. Aí a Tamires começou a falar, né? Respondeu o Dudu, respondeu a Sayori. E a Tamires, né, começou ali a discutir com eles. Começou a falar assim, grosseira, Dudu, né? Porque o Dudu falou que ela tava sendo grosseira. Daí a Tamires pegou ar com isso e falou assim, grosseira, Dudu, eu sou grossa. Eu falei, dá licença que eu vou pegar mais um pouco, né, de linguiça. E daí o Dudu falou assim, ó, você falou assim, ó, ela vai brigar comigo. Eu não vi, eu tava catando aqui, né? Eu não vi essa discussão. E daí a Tamires falou assim: era pra você jogar fora, descontrolado. Eu pedi que ia comer mais um pouco. Aí, gente, né? Assim, a Tamires ela ia comer mais, aí a Sayori tinha jogado. Aí começou um fuzuê por causa disso. Começou essa discussão por causa disso. E a Tamires continuou falando assim: é para vocês repensarem a coisa que tá perto de vocês, é uma descontrolada, eu tava aqui numa alegria de estar na roça representando minha cultura. E a Sayori falou assim, tu tá gritando na cara da Carol? Eu nunca gritei. Gente, aí começou essa discussão, mas assim, foi uma discussão leve. Uma discussão ali que não levou para lugar nenhum. Mas durante a madrugada, algo que levou para um outro patamar foi que o Dudu foi conversar com a Tamires e perguntou para a Tamires se a Tamires ela iria preferir ficar com a horta ou ficar com algum animal. Aí a Tamires falou assim, eu prefiro ficar com algum animal, de preferência as aves, já que eu não fiz as aves. Aí a gente vai para a parte da manhã. Na parte da manhã, o Dudu ele faz a delegação dos animais. Aí coloca vaca e búfalo, Duda e Toninho. Cavalo, Dudu, ele mesmo. Se colocou, né? Já que tem poucas pessoas ali dentro da fazenda, então se colocou. Mini cabras, Keitin, ovelhas, Valério, porcos, Sayori, aves, Tamires, hortas e plantas, Mesquita, lixo, Fabiana e Câmara-Trato, Carol. Percebeu? Percebeu isso daí? Percebeu que ele colocou a Tamires nas aves? Algo que a Tamires pediu para ele? E sabe quem não gostou disso? A Sayori. Sayori não gostou nada disso. A Sayori foi lá cobrar lá o Dudu lá por ter dado trato para ela que ela tinha pedido, né? Já que o Dudu, ele não faz isso, né? Quando o pessoal pede o trato para ele, ele simplesmente caga. Ele tá foda-se ali para quem pede o trato para ele. Então a Sayori ela não gostou dessa atitude, não gostou do Dudu ter dado um trato que ela queria. Aí foi lá discutir com ele, falou assim: ela não te pediu não? E daí o Dudu falou assim: ela só comentou que queria animal. Não, não. Aí não, Dudu, tá mentindo, tá mentindo. Aí a Sayori falou assim: ela não te pediu aves? E daí o Dudu respondeu: ela comentou que queria animal. Ah, Dudu, assim, quem cai na tua lábia, hein, Dudu? Aí os dois começaram a ter uma DR entre eles. O Dudu até chamou a Sayori para ir lá ajudar lá ele lá para acompanhar o trato do cavalo Apolo, mas ela se recusou por causa da Tamires. Bateu o pé e não quis ir lá ver o Dudu fazer o trato do cavalo. O Dudu falou assim: Sayori, vamos descer, quer descer não? E a Sayori falou assim: você já tem uma ajuda muito boa lá. Ih, Sayori, tá com ciúmes, tá, Sayori? Tá com ciúmes, Sayori, do Dudu? Meu Deus, Sayori, aí não. Aí a Sayori assim, falou, né? Pode ficar lá, que ela tá te ajudando. Pediu trato pra você. Ela pediu trato pra você. Vocês estão muito próximos. Aproveita, pode aproveitar.
Aí o Dudu falou assim, mas você não vai querer descer? A Sayori daí não respondeu e o Dudu desceu. Daí, só que nessa discussão toda, o Dudu ele perdeu o horário de fazer o cavalo. E tomou punição. Tomou punição, então eles estão 48 horas sem gás. O Dudu ele esqueceu de fazer o trato lá do Apollo, e, né, porque ele estava ajudando o trato da vaca. Esqueceu, e daí tomou essa punição. Ainda mais, seguindo ali a conversa da Sayori e do Dudu, a Sayori ela chegou a dizer pro Dudu o seguinte, que o Dudu morreu pra ela. Disse assim, tá? Disse assim, a Sayori ela disse o seguinte: depois de ontem você morreu pra mim. Eu brigo com a menina por sua causa. A menina fica me botando contra você o tempo todo. E ela tá tão certa em tudo que ela faz, que você sempre concorda. Ela tá certa em tudo que falou de você pra mim. E eu não tô brigando com ela falando não, não, não. Você não tá certa. Você não vai conseguir. Cara, ela te pediu aves. Eu falei, bota ela na horta e plantas. Que ela tava me humilhando ontem. Ela foi te pedir trato de madrugada. Aí o Dudu falou assim, hortas e plantas é muito mais fácil. Aves é muito mais puxado que hortas e plantas. Daí o Dudu foi tentar abraçar a Sayori, ela recusou, falou assim, você é uma decepção na minha vida. Disse a Sayori, viu, sobre o Dudu. Olha, gente, o casal acabou, hein? O casal acabou e nem isso os fãs do Dudu se prestaram a fazer de eliminar a moça. Nem isso conseguiram. Mas a Sayori daí foi levar a fofoca ali pra todo mundo. Contou pro Fabiano, né, sobre o Dudu, contou lá pro Fabiano e também ela resolveu também tretar. Resolveu tretar lá na área dos animais, já tava já lá na área dos animais conversando com o Fabiano e começou a tretar com o Mesquita. Durante o câmera trato, tá? Porque a Sayori falou assim, mais uma vez ela, daí apontou pra Duda, né? Vai ter um macho pra fazer por ela, né? Vamos ver, Carol, filma tudo. É a Carol ali, né, no câmera trato, filmando, né? Porque, assim, diz a Sayori que a Duda ela não faz o trato, e quem faz o trato é os namoradinhos dela. Então, o Matheus, né, o Matheus, daí quando o Matheus saiu, daí ficou Mesquita para fazer o trato dela. E o Mesquita falou assim, ela tá fazendo sozinha, não ajuda em nada, ela já tá lá, pode filmar tudo. Vamos garantir, gente, fica Mesquita, já sobe a hashtag aí. E daí a Sayori respondendo, né, fora Mesquita, porque ele entrou no meio do vídeo que eu tô fazendo, hein? E, gente, aí se desentenderam nisso, mas quem se desentendeu mesmo, foi depois, viu? Foi depois, porque a Carol, ela subiu, né? Acabou ali o trato ali, a Duda também acabou o trato dela, e começa umas indiretinhas entre elas. A Carol ali fala assim, tem que comer muito arroz e feijão, uma mulher completa não é só beleza e corpo não, uma mulher completa é inteligente, é carisma, é limpeza, é caráter. Não é não, Fabiano? Aí a Duda, sabendo que era pra ela, a Duda falou assim, e eu que sou um espírito obsessor, Dios mio. Aí continuou mandando direto ali pra Duda sobre o relacionamento dela com o Mesquita. Diz a Carol o seguinte, depois o povo acha que consegue destruir meu relacionamento. Meu marido tá apertado, tá amarrado, trancafiado. Aquele ali não sai nem eu mandando embora. Ele vai parar lá em Juiz de Fora, atrás da minha família, pedindo por favor. E ainda tem gente que acha que vai mandar um recado e vai ser escutado. Meu Deus, que insignificância. É muita coragem. Se eu não lavar, você viu aqui que eu limpei a cozinha. Você viu como eu limpo. A mesma coisa que eu faço aqui. Eu faço na minha casa. Eu limpo a casa assim. Eu faço almoço, janta, sobremesa. Aí você acha mesmo que um homem, ele cresce, amadurece, pessoal. Acha mesmo que vai conseguir destruir meu relacionamento, mandando recado pra bofe meu. Nossa, ele vai rir de chorar quando eu contar. Tem que comer muito arroz com feijão. E a Carol, ela continuou ali jogando direitinho ali pra Duda. Falou assim, um homem sabe quando tem uma mulher completa em casa. Não é só vucu-vucu que prende macho, não. Tem que ser engraçado, tem que ser divertida, criativa. Senão o homem cansa, o homem vai embora. Não é só chibiu que prende homem, não, gente. Chibiu todo mundo tem. E a Carol daí responde, a Duda daí finalmente respondeu. Falou o seguinte, é verdade, Brasil. Por isso que tem muito homem que continua traindo. Muito homem trai ainda. Não adianta só isso daqui não, família. É culpa do homem. E nem tem a ver com a mulher. Tem que tomar cuidado, gente. Aí a Duda foi lá para a área externa.
Quando a Duda ela tá saindo ali da cozinha para ir para a área externa, a Carol ela começa a responder, né? Tem que ser completa, saber lavar, saber cozinhar, lavar, passar, tem que ser completa. Homem não gosta de mulher folgada, não. Homem não gosta de mulher folgada, homem gosta de mulher que faz as coisas. Não adianta só o chibio, não. Não é só o chibio, tem que ser completa. E além de ser completa, tem que ter algo por dentro também. Porque se for podre por dentro, o cara sai fora. Não adianta. Depois a Carol ela foi conversar lá com o Fabiano, né, que tava no sofá, obviamente, né? Obviamente o Fabiano ele estava lá no sofá. E daí nessa conversa toda, é, começaram a criticar a Duda. Começaram a criticar ela sobre o cronometrato, né? Sobre aquela discussão lá que teve com a Sayori. E daí o Fabiano disse que a Duda ela é manipuladora. E já a Carol ela disse que a Duda ela é suja, baixa e nojenta. Só que neste momento a Sayori lá na sala, ela começa a detonar a Duda. Começa a detonar a Duda, né? E começa a falar sobre o tamanho dos órgãos de Matheus e Mesquita. A Sayori ela diz o seguinte: eu virei para ela, né, para Duda, ali agora. Ela falou assim: gente, vamos realizar o sonho da Sayori, ela sair pro Mesquita. Eu falei: quando você entrou que bateu um bolinho pro Matheus, foi mentira também? Aí ela, né, daí fez um símbolo de quietinha daí, né? Quando você comparou o instrumento do Matheus com o do Mesquita, como você sabe que do Matheus era menor e tá falando do Mesquita? Aí ela, ó, nem rebate, ó, caladinha. Falei quando você fez com o Matheus foi mentira também? Ou só com o Mesquita? Porque diz ela que foi só uma pegadinha, mas ela me contou coisas do Matheus e ainda comparou uma coisa com a outra. Eu falei, quando comparou, falou que o outro era menor, também era mentira? Como você sabe que o outro era menor do que o outro? Aí ela, né, quietinha, daí. E a Sayori continuou ali detonando a Duda. Depois a Sayori ela começou a contar, né, que a Tamiri estava dando ordens a ela. Estava dando ordens a ela, então é por isso que a Sayori ela tá braba ali com o Dudu. Por causa disso. Porque a Sayori diz o seguinte, né? Ah, eu fiz lá, limpei tudo, peguei um vassourão e passei no baú. Aí a outra, né, a Tamires, vai limpar um vassourão, né, mandando na Sayori. Igual ela fez ontem comigo, eu guardando a linguiça quietinha. Aí ela, dá licença que eu vou comer mais linguiça. Aí hoje, vai limpar. Ela tá querendo me dar ordem, tipo assim, humilhar, gritar. Ela vai limpar o vassourão sem me pedir por educação. Eu não limpo, querido. Então a Sayori, né, tá irritadíssima com a Tamires. Tá irritada demais com a Tamires. E a Carol, gente, aí a gente vai pra parte da tarde. Durante a tarde, a Carol ela foi discutir com a Duda e daí a gente começa aquele show de afetos, né? Aquele show de afetos que a gente já tá bem acostumado já, porque a Carol ela começa a discutir com a Duda e daí ela começa, a Carol, dizer o seguinte sobre a Duda. Começa a chamar a Duda de rejeitada, escrota, lixosa, venenosa, pessoa sem caráter, ridícula, digna de pena, ameba, vergonhosa, suja, baixa, podre e pior que a liga. Foi isso daí que a Carol disse. E daí continua a discussão. A Carol dizendo pra Duda, né? Você é rejeitada. E a Duda respondendo, é rejeitada por quem? E a Carol falou assim: não vou falar, você sabe, rejeitada. Fique só com essa palavra, né? Rejeitada do Matheus, né? Muito provavelmente, eu imagino que essa daí é a palavra que a Carol queria usar, né? O Matheus. E continuaram essa discussão ali na varanda. Na varanda continuaram essa discussão. A Carol dizendo pra Duda: ah, eu vou te colocar no teu lugar de insignificância, no teu banquinho de cinzas. Eu tenho que te colocar, pisar na sua cabeça, porque você é baixa, na cabeça da serpente. Queima, Deus. Daí começa a pisar, daí, né? Começa a bater o pé no chão. Daí falou assim: queima, Deus, ó, queima, Deus, espírito de inveja, queima, Senhor, espírito da destruição, queima a fofoca, Deus, queima a língua dessa garota, Pai. Pisa na cabeça dessa serpente, Deus, joga por terra, Pai, todo mal, repreende a fúria do inimigo, Deus, aqui eu posso pisar. Gente, aí teve um momento, nossa, aí que a gente vai para um momento icônico ali dentro. Porque a Carol ela entra lá para dentro da sede e começa uma discussão gigantesca entre a Carol e Mesquita. Por quê? A Carol ela foi tirar satisfação com Mesquita, já que a Duda teria dito para o Fabiano que a Carol perdoou a traição do seu marido.
que a Carol ela perdoou, né, a traição que o marido dela, né, fez com ela, né? E, e aí, gente, a Carol ela foi pra cima do Mesquita. Foi pra cima, tá? Foi pra cima e começou uma gritaria generalizada entre os dois. A Carol dizia assim: então para de dar pitico na minha vida, porra. Perguntei o caralho pra você, seu bosta. Você é um lixo, moleque. E o Mesquita falou assim: você acabou de perguntar, Carol. E a Carol falou assim: perguntei não. Estava falando você e ela da minha vida. Você e ela falando da minha vida, seu bosta. Tira a mão do meu peito, seu merda. Você é um bosta. E daí o Mesquita falou assim: olha, Brasil, não estou encostando. E a Carol continuou: você é um bosta, você é um moleque, bobo da corte, otário, otário, você é um otário. E daí o Mesquita falou assim: fala mais, Carol. Eu não tenho medo de você. A Carol respondendo: né? E nem eu de você. Vai quebrar a minha cara? Via quebrar a minha cara? Vai! Seu palhaço, palhaço, escroto, macho escroto, bobo da corte, comedor de resto. Gente, assim, a Carol, ela tava berrando ali de uma maneira inacreditável, tá? Foi um negócio de maluco ali a treta. Foi um negócio gigantesco. E a Carol começa a dizer ali pro Mesquita, né, peitando o Mesquita, falou assim: seu lixo, você é um lixo, seu playboy lixo, seu jogo é merda, lixoso, seu jogo é de merda. E continuou chamando o Mesquita de playboy, de mimado. E diz ela que ele só está lá por causa do pai dele. E o Mesquita aí começa a dizer, né, que tem uma história e tem muito orgulho do seu pai. Daí o Mesquita começa a falar assim: meu pai tem condições financeiras, me pagou pensão, me assumiu com 3 anos de idade. Daí a Carol tampou os ouvidos, começou a gritar, né, lá. E aí o Mesquita ainda continua a contar a história. Minha avó e minha mãe me criaram até os 3 anos, mas essa história eu já contei para vocês. A Carol, lá. A Carol no lá. E o Mesquita continuou: essa é a Carol Lecker. Quando ela conta a história dela, eu respeitosamente vou escutar, mas agora ela só vai fazer isso. E a Carol repetindo, né? O lá. E o Mesquita, e o Mesquita falando: e eu que sou o bobo da corte, Brasil. Olha o bobo da corte aqui. Argumentos não existem. O bobo da corte sou eu. Né? E a Carol, daí acabou a discussão. A Carol daí começou a chorar. Chorou depois da briga. Foi abraçada ali pela Sayori. E a Carol começa a chorar, dizendo assim: 2 pessoas podres, eu não sei como me enganei com 2 pessoas desse jeito, não é possível que seja válido isso aqui. Muita baixaria, fico chocada. Eu não teria coragem de pegar e sair falando de pessoas assim sem saber. É maldade pura assim, falar que eu não perdoei, né? E daí a Duda até continua até, né, tentando ali argumentar, falando assim: se você acha que isso vai te prejudicar, vai te ajudar, é tiro no pé, né? O Dudu, na verdade, o Dudu ali, né, tentando dar um apoio ali na Carol, né? Se você acha que isso aí vai te prejudicar, né? A Carol, a conversa da Duda vai te ajudar, é um tiro no pé que eles estão dando, o Mesquita e a Duda estão dando um tiro no pé. E a Carol falou assim: falar que não perdoou traição, problema seu, cara. Não, tu não ama. Gente, aí a Carol, ela continua ali detonando a Duda. Continua passando o dia inteiro detonando a Duda. Assim, essa menina falou tanta coisa da mãe dela. Falou tanta coisa da mãe dela, mesmo ela me humilhando desse jeito, pintando e bordando. Eu não abri minha boca para falar nada, porque eu não sou igual a ela, eu não acho válido. Aí o pessoal, né, tentou acalmar a, a Carol, né, começou ali a tentar acalmar a Carol, né, falando pra Carol se acalmar, e a Carol, ela continuou, daí o Mesquita voltou lá pra dentro da sede. E a Carol daí começou a provocar o Mesquita quando ele foi lá pra cozinha. Começou a falar assim: se você tá pensando em ir pra um resort, passar 3 meses furnicando, comendo, malhando e fazendo bobeirada, pode vir para cá, manda seu currículo, que é aqui mesmo que você vai encontrar. Um lugar onde você vai comer à vontade, vai cagar só torão e entupir o vaso. Aqui é assim, galera, come bem e caga tronco. Você vai ter que se inscrever pro Vai Dar Namoro. Vem também nessa emissora também. Se inscreve aí na F18 e vem. Temos academia também, não vai precisar pagar mensalidade de academia. Malha de graça, furnica e ainda come de graça. Olha aí, olha aí que beleza. Vem aqui fazer umas bobeiradas e comer de graça. Já seguindo o dia, a gente tem uma conversa da Tamires que ela foi contar pro Toninho.
né, eu fui contar pro Toninho que o Dudu, ele perguntou, assim, perguntou de madrugada o que ela queria fazer. E ela tinha afirmado que queria fazer aves, e o Dudu, ele deu as aves para ela. Foi lá contar pro Toninho isso. E a Carol, gente, ela passou muito tempo pedindo votos para o Mesquita ser eliminado. Pediu votos ali a rodo, de verdade mesmo, a rodo. Pediu votos ali para todo mundo. Pediu votos ali, varrendo, né? Daí falou assim: mulheres, vamos votar, galera do Twitter, galera do X, galera que gosta de mim, mulherada no comando, vamos votar, vamos tirar o Mesquita, vamos tirar o Mesquita. Ficou mais de uns 5 minutos ali falando a mesma coisa. E seguindo o dia, a Sayori e o Dudu foram conversar de novo por causa da Tamires. Foram lá conversar, e daí a Sayori disse o seguinte pro Dudu: você obedece essa mulher que nem um cachorrinho. No fundo, ela sempre teve razão em tudo que me falou. Ela fez pedido de trato, acatou pedido de trato. E quando ela perguntou, a Dudu, né, complementou, né? Como se as aves fosse uma coisa boa. E a Sayori falou assim: você obedece, né, essa mulher igual cachorrinho. Foi bom ver quem você é. Chapéu de fazendeiro te muda. Combinar com ela, você vê como a mulher fala comigo. Eu nunca vou atrás de ninguém para perturbar. Eu olhei pro teu olho para ver o que você ia falar. Você deu razão para ela. Então fica assim. O bom é que se eu sair, você fica à vontade para voltar a ficar de conchinha com ela. Daí o Dudu falou assim: para com isso. Você não vai sair, não. O povo tá votando e você vai continuar. E a Sayori seguiu detonando o Dudu. Assim, você tinha que ter vergonha do homem que você é. A Sayori, ela disse isso, gente. Disse isso. A Sayori, ela continuou falando isso. Falou assim: o Brasil viu, graças a Deus, tá gravado. Carol viu, Kate viu. Que humilhação. Todas as vezes que você foi humilhado. Até por essa mulher. Eu fiquei do seu lado. Todas as vezes ela e Toninho indo pra cima de você. E daí o Dudu falou assim: eu não fiquei do teu lado? E a Sayori falou assim: não ficou. Você tinha que ter vergonha do homem que você é. Graças a Deus, aí o Nath desmascarou. E não fica. Assim, o Dudu, ele não compra uma briga. O Dudu, a última coisa que ele vai fazer ali dentro do reality é comprar a briga de alguém. Ele não vai entrar numa discussão ali por alguém. Ele não vai fazer isso. Ele que cria as discussões entre o pessoal. Ele que faz isso acontecer. Não é ele que faz a briga. Assim, ele gosta de fazer os outros obrigarem, mas não gosta de ser a briga. Entendeu? E a Sayori, ela continuou. Falando com o Dudu, falou assim: você é um frouxo mesmo, tem que virar homem, Dudu. Menino criancinha. Falou assim: eu não vou humilhar ninguém como os outros estão me humilhando. E você tá batendo palma, não, bebê. Porque quando você foi humilhado, eu fui uma das poucas que te defendeu. Inclusive na formação de roça, que ela tava indo pra cima de você, te acuando. Aí, a Tamires tem razão. É um frouxo mesmo, tem que virar homem, Dudu. E continuou, né? Vira homem, Dudu. E o Dudu, gente, tava ali respondendo, tava respondendo coisas pequenas. Falou assim: eu não fico fazendo esse tipo de coisa, te acusando. E essa hora falou assim: ontem você não me acusou, não. Assume, Dudu. Moleque, ontem você não me acusou? Me responde, sim ou não? E o Dudu ficou falando, né? Seja coerente, seja coerente. Se você tá querendo atirar para todos os lados, achando que todo mundo tá errando, até quem tá do teu lado e a favor de você, você tá acusando. E a Sayori respondendo: então levanta e sai. Tá fazendo o que aqui? Veio aqui pra encher o saco? Daí o Dudu falou assim: pra mim tanto faz. Gente, tanto faz, Dudu, tanto faz. E a Sayori continuou detonando, Dudu. Não sou igual você, que falou ela, né? Falou ela, a Tamira, tá certo, ela pediu, dá licença, gritando, me humilhando, me esculachando. Então chama ela aqui e fala: você é um covarde, na frente dela você vira um cachorrinho. E não é a primeira vez que ela te envolve uma discussão minha com ela. Porque o Dudu, ele tinha falado assim: não falei que ela tá certa. Tu tá mudando as coisas. Daí a Sayori falou, né? Chama ela, chama ela. E a Sayori, ela continuou ali, gente, detonando o Dudu. Falou assim: você é tão criança que entra na briga pra ficar. Você entra na briga minha pra ficar do lado da minha inimiga. Pra ficar do lado de quem tava me esculachando. Deus me livre. O meu único arrependimento nesse programa foi ter perdido meu tempo com você. E continuou. A Sayori até questionou o Dudu se ele realmente perguntou pra Tamiri sobre a cor da calcinha. Da calcinha dela, da Sayori. E daí a treta acabou aí. A treta acabou aí, gente. Porque
A Sayori, ela perguntou, né? A Sayori daí perguntou, né, sobre a calcinha. Falou assim, a calcinha, olha no meu olho. Perguntou de cor e o Dudu fugindo. Dudu tava fugindo dessa treta. Tava fugindo, porque aí, se ele respondesse que não, seria mentira. Se ele respondesse que sim, a Sayori ia ficar irritadíssima. E aí que entra nessa questão, né? Porque o Dudu, ele começou a fugir dessa pergunta. Falou assim, não me lembro se perguntei de cor, não me lembro. Olha o jogo dela, olha o jogo dela. Seja inteligente, pensa um pouquinho. Até que o momento, né, a Sayori falou assim, olha no meu olho, perguntou de cor. A Tamires, ela perguntou de cor da minha calcinha, né, para você saber se era a minha calcinha que estava suja ou não, ali. E daí o Dudu falou assim, não vou olhar não, tá com maldade isso, mostra mais de você. E a Sayori continuou, né, perguntou de cor, então pode se retirar. Daí o Dudu falou assim, claro. E daí o Dudu saiu. O Dudu saiu de lá de dentro da casinha da árvore. Gente, se isso daí já não mostra já que o Dudu, ele que causou todo o caos entre Sayori e Tamires, assim, é um jogo cego, né? Quem acha que o Dudu ainda tá certo nessa discussão. É um jogo cego. O público está cego por isso. Porque o Dudu, ele tem uma maldade, sim. O Dudu, ele tem essa maldade. Ele que foi lá chamar a Tamires lá pra mostrar a calcinha. Ele que foi lá falar com a Tamires lá sobre a calcinha da Sayori. Ele que começou tudo isso. Ele que incendiou isso. Então, assim, a Sayori, ela ficar irritada não é de menos. Não é, ela está certa em ficar irritada. Só que ela demorou para ficar irritada. Esse é o problema, né? Porque a Tamires já tinha falado isso já. E a Sayori, ela decidiu acreditar mais no Dudu do que na Tamires. Então esse daí foi o grande problema. E a Tamires, ela voltou a perguntar depois, né, pro Dudu sobre a Tamires, mas ele não quis falar. Não quis falar. Porque a Sayori falou assim, tô dando oportunidade dele falar, mas ele não responde. É igual o negócio da lavanderia. Eu pergunto olhando no olho dele, responde sim ou não. Aí ele muda a pergunta. Não adianta. Ele não assume as coisas. No final, o povo tá certo. Você tá fugindo de roças e tá se dando bem. Porque isso é baixaria. Ainda mais com quem gosta de você e tá do seu lado. Sim ou não? É a última vez, Dudu. Você concordou com ela, sim ou não? Dudu falou assim, não vou ficar discutindo. Quem já tem opinião formada sobre uma coisa, não adianta falar, Dudu, para de fugir, Dudu. Para de fugir, gente. Pelo amor de Deus, viu? Que homem chato. O cara, ele foge das perguntas, gente. Não é possível, viu? Não é possível como este cara, ele não consegue sustentar as coisas que ele faz ali dentro do reality. O cara, ele foge de tudo que ele faz ali dentro do reality. E também, na parte da noite, a gente teve punição. Tivemos uma punição, ninguém sabia quem foi, o que aconteceu, mas a punição foi ficar 48 horas sem água quente. Porque a Duda e o Mesquita usaram a ducha higiênica para lavar as partes íntimas e utilizaram a pia do reservado lá de cima. E como eles estão na baia, não pode acontecer isso. Não pode acontecer. Aí a Duda, aí a gente vai para a parte do programa. Vamos para a parte do programa, porque teve coisas no programa que não mostrou no Record Plus. Como, por exemplo, a Duda, que ela pegou todo o cigarro que o Alan tinha deixado, que a Carol estava usando ali para fumar, e a Duda, ela pegou esse cigarro do Wallace, que a Carol estava usando, e jogou fora. Descartou este cigarro. Aí a Carol ficou revoltada com isso. Algo que a gente não viu, tá? A Carol daí de madrugada, né, falou sobre o sumiço do cigarro do Wallace, que a Duda jogou fora. Porque quando a Carol ela foi ali achar, né, foi ali procurar o cigarro, ela não tava achando. Aí a Sayori falou assim, mas você acha que foi de propósito? Será que foi mesmo? E a Carol falou assim, óbvio, Sayori. Tava o saquinho do Wallace, tudo direitinho. Como pode a pessoa ser tão ruim, tão baixa, sorrateira, rasteira? E daí a Sayori falou assim, pra desestabilizar. E durante o programa, né, enquanto o pessoal estava lá, né, os três da roça estavam lá no deck, a gente teve até uma pequena faísquinha entre Duda e Carol. Porque se estranharam por conta do cigarro do Wallace.
Porque a Duda falou assim, não era dela, não era dela, então era do Alas. E a Carol falou assim, mas eu tava usando, nojenta, mocréia, assumiu, né? Tentando me atingir, tá furnicando aqui, sim, mulher baixa, veio pra furnicar. E continuaram somente se alfinetando. A Carol dizendo assim, teu macho vai sair, calma, querida. E a Duda foi respondendo, né? Vamos ver. E a Carol respondendo, né? Tá com o olho até vermelho. Semana que vem vai ser você também. Calma, que semana que vem vai você também, vai você sair. E aí a gente vai para a parte do discurso da Galisteu. A Galisteu ela chegou a dizer o seguinte: por mim, a gente iria até a final, mas você tentou mudar seu jeito. Então, tchau. Esse trecho da música da Ana Castela se encaixa na relação de vocês. Lá atrás, parecia que os três seguiram meio juntos. Até a última semana, mas o jogo afunilou e as diferenças começaram a pesar. E os atritos ficaram inevitáveis. Os amigos viraram inimigos íntimos. A aliança até que durou, mas vocês entenderam que só um ganha. Já vi muito peão desistir do jogo por conta de paixão, mas seu caso foi o contrário. Será que a mesma paixão que te trouxe pro jogo vai te manter nela? Isso daí eu agradeceu falando ali pro Mesquita. Para Sayori. Sayori, já falei do seu deboche antes. Você fez os maiores ataques com a calma que tira qualquer um do prumo. O deboche virou uma arma poderosa para defender sua verdade aqui dentro. Mas aqui a verdade é uma faca de dois gumes, a sua e a do público, que manda de verdade. Será que o Brasil ainda concorda com a sua verdade? Para Tamires. Aqui dentro, os peões já te perceberam em dois papéis diferentes. O da vítima, que não combinava com você. O do algoz. Mas a Fazenda é um jogo de muitas camadas mesmo. Ninguém é uma coisa só aqui. Em quase 3 meses você mostrou muita personalidade e personalidades. Uma coisa é diferente da outra. Como você pode se enxergar nessa história? Heroína ou vilã? Aí a primeira pessoa a subir, obviamente, foi a Sayori, né? A gente já sabia já que a Sayori iria continuar, evidentemente. A Sayori daí voltou, daí lá pra dentro da sede, lá gritou, comemorou com o Dudu, né? Se abraçaram, deram um pequeno abraço ali. Já, né, quando a Galicela perguntou ali para os peões, né, para o Mesquita e para Tamires, se o que acharam da volta da Sayori, diz a Tamires o seguinte: não concorda, ela fez coisa grave. E eu também acho. Eu acho que a Sayori ela não merecia voltar. De verdade mesmo, ela só voltou só porque ela é namoradinha do Dudu. Porque se a gente for pegar as frases que ela já falou ali dentro do jogo, gente, é coisa muito pesada, é coisa extremamente pesada, assim, se fosse a Rai falando, eu acho que ia pegar muito mal, mas como é a Sayori, que é a namoradinha do Dudu, aí o pessoal passa meio que pano pra isso. O Mesquita falou também, para nós foram muito foram coisas muito graves que ela fez aqui dentro, e foi mesmo, tá? Foi muito grave ali, coisas que ela falou, né? Um monte de pessoa ali ameaçando processar a Sayori, né? Por conta que ela falou. E daí, para fechar, o Mesquita ele volta para a sede. A Tamires ela recebeu apenas 21,02% dos votos. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre essa porcentagem e mais sobre essa eliminação. E a Galícia até perguntou até, né, quem você acha que vai ganhar o jogo? A Tamires falou que acredita que é a Carol. E quando o Mesquita entra ali dentro da sede, ali a Carol fica desacreditada. O Mesquita ele beija a Duda, né, deram um beijo ali, se abraçaram e tal. A Duda, ela não acredita, quer dizer, a Carol, né? A Carol não acreditou, um pouco se importou também, né? Ficou. Pra ela foi isento, foi mais ou menos. Mas aí, vamos falar sobre essa eliminação, assim? Já tinha falado já ontem, mas pra falar de novo, né? Eu não concordo com essa eliminação da Tamires, porque eu acho que ela rendeu ali no jogo, independente dela estar certo ou errado nas tretas que ela teve. Para mim, ela acabou causando bastante ali dentro do jogo e ela merecia pelo menos chegar numa final, sabe? Eu acho que o público foi muito injusto, foi de eliminar ela, sendo que o Mesquita ele é um planta, mas um planta de gigante, muito grande o Mesquita é. Então assim, eu preferia que o Mesquita saísse para Duda jogar sozinha, primeiro ponto, e também pra gente tirar plantas. Gente, top 9 tá recheado de plantas. Valério, Fabiano, o próprio Mesquita. Gente, é muita planta que tem ali dentro do jogo. E é uma pena, porque o elenco, por completo, era um dos maiores elencos da história da Fazenda.
mas que o público diminuiu este elenco para um integrante só, que é o Dudu. Então tudo gira em torno do Dudu. Se o Dudu pediu a eliminação de uma pessoa, essa pessoa vai ser eliminada. Se o Dudu ele pediu tal coisa, vai acontecer essa tal coisa. Então, é triste, porque a gente teve tantas pessoas icônicas ali dentro da Fazenda ali, de verdade mesmo. Foram tantas brigas muito boas foram ali, foram participantes que deram ali o nome ali. Para mim, ainda a Carol ainda é uma participante excelentíssima, ainda que tá causando, né? Tá brigando todos os dias, tá buscando entretenimento pro público e não fica atrás, né? Não fica ali fazendo intriguinha do pessoal pra ter treta. Ela vai lá atrás da treta lá e briga com a pessoa, não fica forçando pessoa X ou pessoa Y de tretar, de causar. E o público se diminuiu a isso. O público se diminuiu a uma pessoa que só fica pedindo para os outros tretarem. E quando ele é confrontado, ele foge. Ele se esquiva das discussões. Então, assim, para mim é triste essa eliminação da Tamires, porque mesmo a Tamires, eu não achando ela coerente em diversas situações, ela foi uma participante que marcou o jogo. E ela merecia, pelo menos, chegar numa final ou num top 4, 5, e não num top 9. Para mim é pouco para ela. Mas, infelizmente, né, o público não soube apreciar o entretenimento. E, bom, estamos chegando já ao final já desse episódio. Se você não se inscreveu no Espiadinho, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre a Fazenda 19. Deixa a sua opinião aqui embaixo, aqui nos comentários, o que você achou da eliminação da Tamires. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui e tchau!